3. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Em nome do Mestre Jesus, nós declaramos abertos mais esta reunião pública do Grupo de Assistência Fraterna, realizado sempre às terças-feiras, às 19h30. Para iniciarmos a nossa reunião, nós iremos fazer a leitura do trecho que a nossa palestrante irá comentar, mas antes faremos a oração de abertura. E pedimos a todos que aqui se encontram, tanto aqui virtualmente pelo Zoom, como posteriormente pelo YouTube, em nosso canal, que possam, neste instante, fechar os olhos para o mundo que nos cerca, esquecendo todas as inquietações, ansiedades do dia que se finda, para conversarmos com aquele que disse que quando estivessem 2 ou mais pessoas reunidas, ali ele estaria. Ele também nos ensinou a orar, nos tornando uns irmãos dos outros, com a oração de Pai Nosso. Fechemos nossos olhos. Pai de infinito amor, de misericórdia que estás em toda parte, neste instante nós reverenciamos a vossa presença. Nesta reunião do Grupo de Assistência Fraterna, te agradecendo primeiramente pelas bênçãos da vida, por tudo que somos nessa jornada terrena, por todos os obstáculos superados e por todas as alegrias usufruídas. Te agradecemos pelas bênçãos do trabalho, do lar, da família, da saúde. Te agradecemos por cada segundo que estamos respirando em seu santo nome. Que a vossa luz crística neste instante esteja nos lares de todos os nossos irmãos e irmãs aqui representados, e também no lar de todos irmãos que se encontram neste instante clamando em seu nome, pela intercessão da cura, intercessão desta benevolência misericordiosa do vosso amor. Que neste instante, Pai amado, os benfeitores espirituais responsáveis pela nossa casa de oração, Francisco de Assis, Maria Dolores, Bezerra de Menezes, possam nos envolver em muita luz, em muita paz, para que possamos exemplificar, transmitir os conhecimentos que aqui iremos aprender. E com a prece que nos deixastes há mais de 2000 anos, nós queremos abrir a nossa reunião desta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males, da prática de todo e qualquer mal, porque só vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Então, faremos a leitura agora capítulo 16, versículo 9. A verdadeira propriedade. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois,
nada daquilo que é para uso do corpo. Tudo o que é do uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva. O que não está no poder de ninguém lhe tirar. O que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem depende a sua posição futura. Quando o homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos que têm custo nesse país, mas não se carrega dos que lhe seriam. Está sem som, professora. O som falhou. Falhou? Melhorou agora? Está dando uma interferência. Está dando uma interferência no som da senhora. Vou tentar. Aí, não estamos ouvindo agora. A Ana Paula está aí, ela pode fazer a leitura, ou a Marilda? Eu posso também fazer, eu estou com ela Pode, aqui. então, por gentileza. Tá. A senhora quer que lê toda o item 9? Eu vou fazer a leitura, então. Então tá. Só mais um pequeno trecho, tá? Tá bom, ok. Então, boa noite a todos, a todas. Hoje o tema da palestra é a verdadeira propriedade. E como a professora Laudelina estava lendo, a verdadeira propriedade é o item 9 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo, ele trata do tema de que não se pode servir a Deus e a Mamon. E no item 9, ele fala sobre a verdadeira propriedade. Vou ler um trecho desse item 9. Ele fala o seguinte: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo. O que ninguém lhe pode arrebatar. O que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar. A sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. De tudo o de que lá vos possais servir. Então, esse é o trecho que eu leio do Evangelho segundo o Espiritismo, do tema que nós vamos abordar hoje. E quando a gente fala de propriedade, a propriedade para nós, seres humanos, ela é muito enxergou no mundo, ele passou a ter a noção de propriedade como uma necessidade de sobrevivência, porque ele deveria extrair da natureza os recursos necessários para a sua própria subsistência e também para a transformação em outros bens para que ele pudesse, nesse mundo, viver. Só que isso criou uma dependência entre o homem e a propriedade. E aí passou o homem a entender, eu falo o homem ser humano, homem e mulher, passou a entender que quanto mais propriedade ele tivesse, mais possibilidade de sobrevivência ele teria. Infelizmente, na história da humanidade, esse querer ter propriedade transpassou a barreira da sobrevivência, vindo a incidir em atos de atrocidades da humanidade, que até hoje nós visualizamos no nosso dia a dia.
Ou seja, é essa busca exacerbada por essa propriedade terrena, material, que muitas vezes fazem dos seres humanos pessoas ruins com condutas equivocadas nesse existir. Mas quando a gente fala na visão espírita da verdadeira propriedade, vem a pergunta à nossa mente: mas qual é a verdadeira propriedade que nós temos? Se nós fôssemos pensar apenas neste momento, neste cenário mundial, eu tenho certeza que muitos de nós falaríamos: a verdadeira propriedade que eu tenho hoje é a saúde, né? Nós pensaríamos nesse viés de uma verdadeira propriedade neste momento desse existir. Mas não é. Mesmo estando nesse momento pandêmico, a verdadeira propriedade que nós temos, ela não está aqui na matéria. E quando eu falo saúde, depende do meu corpo físico para ter saúde também. A verdadeira propriedade, a gente tem que pensar que está no nosso futuro. O que nós estamos amealhando para o nosso futuro? Até porque a humanidade se esquece que a nossa passagem aqui pelo plano material, ela é transitória. Na verdade, o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada é o plano espiritual. E quando a gente fala de verdadeira propriedade, a gente tem que lembrar, quando eu cheguei nesse plano material, quando eu cheguei aqui no planeta Terra, nessa encarnação, o que eu trazia comigo? Nada. Eu iria construir a minha história aqui. Quando eu deixar esse plano material, e nós estamos vivenciando isso com muita veemência e de uma forma muito triste com as perdas da Covid, o que nós estamos deixando quando a gente parte para o plano espiritual? Tudo para trás. O que nós vamos levar? Nós vamos levar o nosso conhecimento que nós amealhamos, os nossos gestos bondosos que nós praticamos, as boas ações, apenas isso. Então, aqui quando a gente fala de verdadeira propriedade, a gente, sob o viés espírita, obviamente, nós espíritas, nós pensamos que aqui é uma simples passagem e que a propriedade que nós temos que nos preocupar em amealhar não está aqui nesse existir. Está na nossa morada futura. Eu tive a oportunidade de falar sobre a passagem, há algumas palestras atrás, não sei se foi na penúltima ou na última, sobre a passagem do mal rico. E lá exemplifica bem isso. O apego do rico aos bens terrenos, esquecendo-se dos seus irmãos, esquecendo daquele irmão que estava na porta da sua casa, moribundo, passando fome, frio. E aquele Lázaro que estava numa situação de miséria, quando ambos passaram para o plano espiritual, a verdadeira propriedade a partir daí surgiu para ambos. Porque Lázaro foi para um ambiente saudável, espiritual, um ambiente bom, fúnebre, horrível, inclusive clamando misericórdia para sair dali. Então, quando nós estamos aqui com a cabeça humana pensando, o nosso pensar sempre é de cuidar do nosso corpo, embelezar bonitos, de termos um bom celular, de termos um bom carro, de termos uma boa casa. Mas isso é ruim? Isso é pecado? Não. Não é pecado nós termos uma vida confortável, desde que oriunda do nosso próprio trabalho honesto, ou do trabalho de quem conosco vive e que o faz de forma honesta. Isso não é pecado. Mas o pecado, o lado negativo desses bens materiais, ele passa a existir
no momento em que eu fico apenas centrada neste querer mais e esqueço de exercer as boas ações, de praticar a caridade, de praticar o bem em todas as minhas condutas. Eu posso ter condições de praticar o bem. Isso não é antítese, você ser rico, ter propriedade e praticar o bem. Não podem andar harmoniosamente. Então, essa palavra de verdadeira propriedade, ela nos traz a reflexão de que o que nós estamos comprando aqui nesse existir para que a gente possa usufruir quando da nossa passagem. O que nós estamos plantando aqui que nós vamos colher lá quando passarmos para o plano espiritual? Será que as minhas condutas estão sendo dentro ou pelo menos próximas dos mandamentos de Jesus? É difícil, nenhum de nós somos santos, mas nós podemos nos policiar diuturnamente para que a gente possa realmente ampliar os conhecimentos para poder traduzir esses conhecimentos espirituais em boas ações para os nossos irmãos. E boas ações não quer dizer apenas fazer doações. Eu tenho um dinheiro guardado, eu vou pegar e vou ajudar. Não. Ajuda também com ligação. Ajuda também com uma palavra fraterna. Ajuda também não fazendo mal, não retribuindo mal com mal. Então, a transitoriedade da experiência terrestre, faz com que nós, especialmente agora, em época de pandemia, nós reflitamos e nós conclamemos a providência divina para que a gente possa realmente amealhar os verdadeiros valores da propriedade, que não são os terrenos. Tudo que nós temos aqui, a gente tem que ter essa consciência que tudo que nós temos aqui nos foi dado, nos foi cedido provisoriamente. Nós somos usufrutuários, vai ficar tudo para trás. E não adianta a gente pensar que, vou deixar para o meu filho, vou deixar para minha mãe. Por que, meu filho? Vai ficar, porque ela vai passar também. As pessoas vão passar para outro plano. É a mesma coisa. A gente hoje tem que pensar como o próprio trecho da Bíblia fala. Quando você vai fazer uma visita a um outro país, você viaja para um outro país, você vai levar o que é útil. Você não vai levar nada que seja inútil. E aqui eu tenho que pensar que eu sendo efêmera, transitória, quando eu passar para o plano espiritual, o que eu posso levar para que eu não tenha dívidas, ou pelo menos que eu minore as minhas dívidas ao chegar lá, ou que eu tenha uma experiência positiva ao chegar lá. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a gente tem que preocupar nesse existir em amealhar, em praticar gestos nobres, amealhar conhecimentos, aproveitando da inteligência que nos foi cedida por Jesus, para que isso se transforme em boas ações. O mal rico deixou todos os seus bens aqui. Quando chegou lá, desprovido dos seus bens terrenos, ele não pôde aproveitar nenhum deles em sua salvação. Então, como eu falei, ter bens também não significa que somos maus, mas que nós saibamos utilizar esses bens terrenos em prol das condutas, dos gestos nobres que nós podemos e devemos exercer no nosso dia a dia aqui. Aqui, deixa eu ver se eu lembro.
Não, na verdade, eu tenho para mim que hoje no mundo, necessidades cada vez maiores de embelezamento, do ter, do estar, a gente tem que se policiar muito, porque a gente tem que lembrar que de nada adianta essas posses, esse embelezamento, quando a gente passar para o outro lado. A gente tem visto tantas pessoas indo de Covid, de outras doenças, de acidente e de diversas formas, trágicas inclusive, e nós estamos pensando o que essa pessoa construiu, o que ela vai encontrar quando chegar do outro lado. É muito difícil para nós, confesso, pensarmos com a nossa cabeça humana nessa transitoriedade. Eu estou pensando aqui, o que eu estou fazendo agora, e já pensando o que eu vou fazer daqui meia hora aqui em casa, para o meu bem-estar. Mas eu não estou pensando que eu posso morrer daqui 2 minutos. E quando eu chegar lá do outro lado, o que eu vou ter amealhado de bom aqui para eu poder usufruir de lá? Porque todos esses bens materiais que eu conquistei aqui vão ficar aqui. E muitas vezes vão ficar aqui para uma tristeza profunda de geração de brigas entre os que deles vão querer se apossar. Infelizmente. Então, meus queridos irmãos, assim como Zaqueu tentou subir numa árvore para enxergar Jesus, e Jesus o chamou para salvá-lo, eu gostaria de encerrar essa palestra de hoje instando a todos a pedirmos a salvação. Apesar de nós estarmos aqui constantemente estudando a palavra de Jesus, estarmos sempre em sintonia, rezando, a gente dioturnamente escorrega e dioturnamente peca. Nós somos seres humanos, por isso que nós estamos no planeta Terra, porque senão nós não estaríamos aqui em processo evolutivo. Mas o momento que a gente passa pelo mundo clama para que a gente faça essa súplica diária a Jesus para que nos salve, nos mostre o caminho do bem, para que a gente possa contribuir ainda com essa humanidade que tanto aflige com seus próprios atos. Então, meus queridos irmãos, como diz também o Evangelho segundo o Espiritismo, são os conhecimentos, é a inteligência e são os gestos nobres que nós praticamos, esse conhecimento e essa inteligência que levamos daqui para o outro existir. Porque do resto, até o nosso corpo físico ficará aqui. Então, que nós possamos sempre lembrar que é preciso policiar as nossas condutas, lembrar que a nossa passagem aqui é rápida. Eu, particularmente, tenho a impressão, eu tenho hoje 43 anos, eu tenho a impressão que eu não vi a vida passar. Parece que eu não vi os 43 anos passar. Foi muito rápido. E eu tenho certeza que daqui a pouco, se eu chegar aos 70, aos 60, eu vou ter a mesma impressão, porque é muito rápida a nossa passagem aqui. Então, que nós não percamos a oportunidade de materializarmos em nossas ações os ensinamentos de Jesus, os gestos nobres. Por mais que nós tenhamos dificuldades, eu tenho certeza que para muitos de vocês, para a professora Laudelina, até para mim, às vezes estar toda terça-feira aqui é difícil, mas estarmos aqui é um gesto nobre. Nós estamos aqui em oração para a humanidade. Nós estamos aqui em oração para os nossos irmãos e para a nossa própria mudança interior. Então, que nós não façamos das nossas próprias vontades o norte da nossa vida. Nós podemos ter as nossas próprias vontades, mas lembrando sempre de que nós precisamos construir a nossa verdadeira propriedade para quando da nossa passagem para o plano espiritual. E como Zaqueu,
Zaqueu pediu a Jesus para vê-lo, e quando Jesus o viu e falou que iria ficar na casa dele, e para o espanto da população, falou, mas você vai receber esse pecador na sua casa? E ele falou, sim, vou receber, inclusive, vou doar metade dos meus bens e vou devolver em quádruplo para aqueles que eu usurpei. E Jesus falou para ele, agora você está salvo. Você encontrou a salvação. Então, que nós possamos pedir essa salvação para Jesus todos os dias, porque todos os dias nós estamos em pecado. Todos os dias nós estamos em provas. Mas se nós tivermos esse norte e essa consciência de que é preciso sempre pedir a Jesus essa benevolência divina de nos colocar de novo no caminho, a gente vai pelo menos ter um caminhar menos tortuoso e mais produtivo para a nossa passagem. E com esse trecho de Zaqueu, eu finalizo a minha palestra com a música que fala sobre isso. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em nós. Então, que nós possamos estar sempre pedindo esse milagre da salvação diário, Jesus, haja vista a nossa pequenez, haja vista a nossa dificuldade ainda de entendimento e de materialização dos ditames do que foi ordenado a nós para que nós possamos cumprir. Que Jesus nos salve, nos abençoe e nos guie sempre. Amém. Devolvo a palavra para a professora Laudelina. Obrigada a todos e a todas. Amém. Muito obrigada, professora. Não sei se estão me ouvindo. Melhorou? Que Deus continue te abençoando, abençoando a sua inteligência, todos esses dons que lhe são peculiares, e principalmente essa voz maravilhosa, e que às terças-feiras nós tenhamos você como palestrante novamente, todas as terceiras terças-feiras de cada mês. Gratidão, muitas bênçãos. E eu passo a palavra para a presidente do Grupo de Assistência Fraterna, Marilda Sampaio Meireles, que fará a meditação e o encerramento da nossa reunião. Muito obrigada. Maria Tereza, mais uma vez, nós agradecemos pela sua presença, pelas suas palavras, pela doçura das suas colocações, sua voz.
E lembrando a todos que nós somos almas em aperfeiçoamento. Nós somos burilados todos os dias. E, mais uma vez, afirmando que você nos colocou, que nós possamos prestar atenção ao fazermos as nossas malas, as nossas valizes que nós vamos levar para a nossa morada eterna, para a nossa pátria espiritual. Que nós possamos colocar ali tudo aquilo das nossas ações, das nossas atenções, do nosso carinho, que a gente trate com cautela, com cuidado, tudo aquilo que a gente vai colocar, seja em forma de pensamento, de ações, de atos e exemplos, porque, ao partirmos, nós vamos deixar aqui o que nós realmente fomos, do que realmente a nossa imagem vai ficar sempre para todos aqueles que conviveram e para toda a humanidade de um modo geral. Vamos ser cautelosos, então, em preparar nossa bagagem, gente. E, aproveitando esse momento tranquilo, peço a todos que se coloquem de forma confortável na cadeira, tentando relaxar, desacelerar as batidas do coração, acalmando a mente, respirando lentamente e profundamente, sentindo que esse ar que entra e percorre todo o nosso organismo nos é doado sem nenhum custo, um presente da vida. Vamos 2, 3 vezes lentamente, inspirando e expirando. Entrando em contato com a centelha divina que está no âmago da nossa alma. Vamos colocar na nossa tela mental a cor rosa, que nós estivéssemos envolvidos nessa bolha d'água, na cor rosa, entremeado com prata. E nós vamos lentamente sendo conduzido para um campo florido, onde nós podemos sentir a relva, o farfalhar das folhas, o canto dos pássaros, o barulho de água corrente. E nós somos levados muito calmamente para a beirada desse córrego, aonde deságua muito suavemente uma cachoeira. E nós podemos receber esses respingos purificadores que vão penetrando todo o nosso ser, nos limpando, nos energizando, nos encorajando para seguirmos em frente nos propósitos da nossa existência. E essa água cristalina vem da cabeça até os nossos pés, sendo levado pelas profundezas do oceano. Um sol transmutando todas as nossas amarguras, inquietações em energia
harmonia e luz. Respirando fundo. Mestre Jesus, quanta beleza, como a natureza é rica, como a nossa terra, a Mãe Gaia, nos fornece a seiva, a clorofila, também sendo emanado em cada uma de nós. Respirando fundo, absorvendo toda a energia dos elementais, agradecendo todo o que passa na nossa corrente sanguínea, de revitalização, de equilíbrio. Fazemos mais novamente outra respiração. E a palavra, mestre, é gratidão, Pai amado. Gratidão por tudo, por esse momento de refazimento, por essa oportunidade de entender e de conhecer a Tua palavra. Mestre amado, gratidão, gratidão. Se conosco, Mestre, ilumine nossos caminhar, nos mostrando o caminho certo a seguir, nos auxiliando na sabedoria, nos intuindo o que nós podemos mudar e aquilo que nós temos que aceitar e seguir com resiliência. Agradecendo toda essa limpeza harmônica, vamos retornando ao nosso lar, refeitas, suaves, alegres. Se conosco, Papai amado, que assim seja. E nesse ambiente de tranquilidade, eu quero pedir pelos enfermos que constam nas listas do grupo de orações diárias, para todos os recém-desencarnados, para todos os familiares que padecem dessas dores. Quero também elevar o nosso pensamento à Dona Leila, mãe da Laudelina, a nossa matriarca, aquela que há 40 e tantos anos atrás foi a fundadora mor do nosso grupo, um exemplo de mulher, de fibra, de luta e de benevolência. Que desça sobre ela, Pai amado, fluidos de calmante, como se fosse uma chuva de pétalas brancas, para acalmar, para equilibrar todos os seus chakras, dando-lhe mais quietude, fé e esperança. Possa ela receber todo o nosso amor e a luz do nosso Mestre Jesus. Peço a fluidificação das águas ao lado de cada um, que essas águas possam conter todos os lenitivos, a cada um direcionado, seja de ordem física, moral, espiritual, psíquica, a cada uma depositado nesse líquido cristalino e benfazejo todos os nossos remédios que irão modificar a nossa condição neste momento. Mestre amado, nós agradecemos a oportunidade desse encontro que
toda terça-feira nós fazemos com muito amor e carinho. Quero dividir com todos essa oportunidade, convidá-los para toda terça-feira, às 19h30, estarmos conosco aqui, unidos em oração. Agradecemos ser conosco hoje e sempre, meu Mestre Jesus. Todo mundo bem? Agradeço a presença de todos. Um beijo bem grande no coração. Obrigada, boa noite, boa semana a todos. Igualmente.